O News for Florida estreia com uma notícia sobre economia. Nos últimos 14 dias, a taxa de produtividade do condado de Broward ficou abaixo de 3%. Por causa disso, os líderes do condado estão considerando relaxar algumas das restrições ao coronavírus. Mas o prefeito do condado de Broward, Dale Holness, durante uma entrevista coletiva no sábado, disse que os líderes devem primeiro esperar para ver como a reabertura das escolas vai afetar a propagação do coronavírus. Com a reabertura, Holness disse que há possibilidade de um aumento repentino no número de casos do Covid. Na verdade, ele alertou que os médicos especialistas estão esperando por isso, mas a questão permanece: quão ruim pode ser a onda? O condado de Broward ainda exige que todos usem máscaras em público e sigam o distanciamento social. E, embora não haja toque de recolher, os restaurantes devem fechar às 23 horas, 11 horas da noite. Donos de cafés ao longo de Las Olas Boulevard, em Fort Lauderdale, área considerada de luxo na região, dizem que os negócios estão até agora indo bem, mas que há um vazio sem a enxurrada dos chamados snowbirds. São aqueles turistas que fogem do frio e da neve no norte dos Estados Unidos e do Canadá. Nessa época, eles já começavam a chegar e tomavam conta principalmente do sul da Flórida. O turismo é vital para a economia local, mas com a pandemia tudo mudou. Outro setor que está conseguindo mesmo com dificuldade ultrapassar a crise é a indústria de navios de cruzeiro. Por estar paralisado, o porto de Everglades está aproveitando para avançar em seus projetos de construção. Mas o cruzeiro, uma força motriz para a economia local, pode estar de volta em breve, disse um otimista empresário ligado ao setor. Ele diz que os navios estão se preparando, seja no final de outubro ou início de novembro, para o retorno dos cruzeiros. No entanto, muita calma nessa hora, hein? São os Centros de Controle e Prevenção de Doenças que têm a palavra final sobre quando os operadores de navios de cruzeiro podem embarcar novamente. Parece que a Flórida está recebendo muita atenção das duas campanhas presidenciais. Há um motivo para isso. Embora a Califórnia e Nova York possam ser um bloqueio para o democrata Joe Biden, o terceiro estado mais populoso, Flórida, está em disputa. Embora uma pesquisa recente tenha mostrado Biden como líder na Flórida, os números mostram que ele ainda não conquistou inteiramente a população sênior do estado, o que tem muito peso. Na terça-feira, Biden virá ao condado de Broward para falar em Pembroke Pines, especificamente sobre sua visão do país e seu plano para os americanos mais velhos. Em seguida, ele vai participar de um evento em Miramar para encorajar os floridianos a fazerem um plano de votação, de acordo com sua pesquisa de 6 de outubro do Public Opinion Research Lab da University of North Florida, que mostra Biden como líder na corrida, liderando Trump entre os eleitores do estado, com 51% a 45%, enquanto a margem entre os eleitores com mais de 65 anos foi de 50% para Trump e 47% para Biden. O filho do presidente Trump e o lutador George Masvidal se juntaram a apoiadores de Trump em Miami no este domingo passado, como parte de um movimento que chamaram de Brigada contra o Socialismo. Centenas de apoiadores compareceram, embora nem todos usassem máscaras faciais. A excursão de ônibus também incluiu paradas em Tampa, Orlando e Coconut Creek. Menos de 24 horas antes, o médico do presidente disse que ele não é mais um risco de transmissão para os outros. O comandante-em-chefe discutiu sua condição numa entrevista à Fox News no último sábado, dizendo se sentir fantástico e que, segundo seus médicos, além dele não transmitir o vírus, também está imune a ele. O comício desta segunda-feira em Sanford, Flórida, será a primeira parada de Trump na campanha desde o teste positivo para o vírus. No domingo, o presidente disse que a primeira-dama Melania Trump, que também contraiu o coronavírus, está indo muito bem em relação à sua recuperação. Casa de los Trucos, loja tradicional de Little Havana por quase 50 anos, tem uma ampla seleção de fantasias de Halloween que está chegando em 31 de outubro. O dono, Jorge Torres, comemora dizendo que tem mais de 15 mil estilos de fantasias, algumas exclusivas que ninguém mais tem.
Por causa da pandemia de coronavírus, foram feitas algumas mudanças na loja. O mandato da máscara é um deles e Torres limita a entrada de clientes ao mesmo tempo. Para quem quer seguir pela política, a loja vende as máscaras dos dois candidatos à presidência. Torres afirmou que a máscara que mais vende é a do candidato que sempre está na frente após o encerramento das urnas. Mas as devoluções e trocas são sempre feitas caso a caso. Mas por causa da pandemia, os que comprarem máscaras de políticos este ano não poderão devolvê-las, mesmo que seu candidato perca a eleição. Mais alunos vão voltar às salas de aula esta semana em Broward County e mantê-los protegidos do Covid-19 não é a única preocupação dos professores, não. O Broward Teachers Union está preocupado que os motoristas possam estar desacostumados a dirigir nas zonas escolares esta semana, enquanto os alunos estão chegando ou sendo dispensados mais cedo das escolas. Isso porque o condado de Broward atrasou o comunicado que diz às cidades e municípios para ativarem o sistema de luzes de aviso nas zonas escolares. Para quem não sabe, essas luzes ficam em torno das zonas escolares e avisam aos motoristas para reduzirem a velocidade, geralmente para 15 milhas por hora, porque os alunos estão chegando ou sendo dispensados da escola. As autoridades municipais disseram que não poderão configurar o sistema de alerta da zona escolar, o que pode afetar a maioria das 246 escolas de Broward, pelo menos até quarta-feira, de acordo com o sindicato. Enquanto isso, policiais estão nas imediações das escolas controlando a velocidade dos carros, mas pais e professores dizem que a medida não é tão eficaz quanto o piscar das luzes de alerta. O News for Florida está terminando. Espero que tenham gostado do novo segmento com notícias locais. Eu escolhi, para terminar a edição de hoje, um personagem muito especial para representar esse dia 12, Dia da Criança. Ele não é da Flórida, é o jovem beato Carlo Acutis, que nasceu em 3 de maio de 1991 e faleceu aos 15 anos, em 12 de outubro de 2006, de leucemia. Ele foi um programador de computador católico italiano. Carlo ficou conhecido por documentar milagres eucarísticos em todo o mundo e catalogá-los todos em um site que ele mesmo criou nos meses anteriores à sua morte. Quem teve o privilégio de conhecê-lo de perto o descreve como um adolescente alegre, muito inteligente, carismático e expert em informática, além de ter profunda devoção à Eucaristia, que se tornou o tema central da sua vida. Os pedidos para que fosse beatificado começaram pouco depois de sua morte e ganharam um grande impulso em 2013, após o início da causa e ele ser intitulado Servo de Deus, a primeira etapa no caminho para a santidade. O Papa Francisco declarou venerável em 5 de julho de 2018. O mesmo Papa aprovou um milagre atribuído a ele que permitiu que Acutis fosse beatificado. A beatificação dele foi celebrada em Assis, na Basílica de São Francisco de Assis, no último sábado agora, dia 10 de outubro de 2020. Um belo exemplo para uma juventude tão necessitada hoje de mais caminhos espirituais a seguir, não é verdade? E eu fico por aqui com a imagem do nosso mais jovem santinho, Carlo Acutis. Rogai por nós. Até amanhã.